Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, da cidade Saúde de Guarapari, estado do Espírito Santo. Hoje, dando continuidade aqui no terceiro vídeo sobre a desencarnação, sobre a morte. Então, desencarnar, número 3. O vídeo 1, 2 e esse é o terceiro. Na verdade, nós estamos dando continuidade ao estudo O Céu e o Inferno. Esse livro deve ser lido, não é? Na sequência de todos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Cada livro desse deve ser lido em média de 1 a 3 horas por dia. Cada livro dura aí de 2 anos lendo, estudando. Ler é uma coisa, não traz conhecimento quase nenhum. Ler estudando é aí que você procura captar os ensinamentos do autor ou dos autores do livro. Isso tem que ter muita paciência, muita disciplina, muita força de vontade. Esse livro aqui é para ser entendido. Ele demora de 2 a 3 a 4 anos estudando de 1 a 3 horas por dia. Vamos ao nosso tema, desencarnação, a morte. E vamos pegar hoje, iniciar com esse livro fabuloso de Joana de Ângeles, editora FEB, Estudos Espíritas. Estudos Espíritas. Editora FEB. Editora FEB. Morrer. Morrer, entretanto, não é consumir-se. Da mesma forma que a matéria se desorganiza sobre um aspecto para reassociar-se em outras manifestações, o espírito se ausenta de uma condição, a de encarnado, para retornar à situação primeira da sua existência, despido do corpo material. Isto é a morte, porque a vida continua. A vida carnal é decorrência da existência do princípio espiritual, e a vida poderia existir no espírito sem que houvesse aquela, a da carne. Morrer ou desencarnar, porém, nem sempre pode ser considerado como libertar-se. Prestem atenção para isso. Nem sempre pode ser considerado libertar-se. A perda do casulo celular somente liberta o espírito que estruturou o seu comportamento, que estudou e fez a reforma íntima. Pode ser o espírita, o católico mais fervoroso da terra. Se não fez a reforma íntima, após a morte vai sofrer muito. A sua consciência vai doer muito e vai continuar amarrado às coisas erradas. Preste atenção nisso. Não é porque você vai lá na religião todo dia, toma água, toma passe, toma hóstia, que você está seguindo as leis de Deus. Você só vai saber se seguiu as leis de Deus com a sua reforma íntima. Os que se imantaram aos vigorosos condicionamentos materiais. Os que se imantaram aos vigorosos condicionamentos materiais, mitidez à besta, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, apego às coisas materiais, metido a ser chefe, a ser dono da verdade. São essas pragas que enferrujam a alma. Jesus já tinha avisado sobre isso. Cuidado com os valores daí da terra. Eles enferrujam. E os ladrões gostam de roubar. Procure os valores do espírito. Jesus falou, Paulo de Tarso alertou sobre isso. Os que se imantaram aos vigorosos condicionamentos materiais, utilizando a vestimenta física
como veículo apenas para vaso de luxúria ou de egoísmo, qual instrumento de gozo incessante ou do orgulho, na expressão de castelo de força ou de paixões, ante a desencarnação, prosseguem vinculados aos vapores entorpecentes das emanações cadavéricas, em lamentável e demorado estado de perturbação, sitiados pelas visões torpes da destruição dos tecidos, sofrendo a voragem dos vibriões famélicos, enlouquecidos entre as paredes estreitas da paisagem sepulcral. A vida começa a perecer desde o momento em que se agregam as células para a mecânica do viver. Vida e morte, pois, são termos da mesma equação de existir. Quando nós não nos preparamos aqui nessa estada, nessa passagem, nós vamos penar muito. Daí a oportunidade que teremos de reencarnar de novo, para começar tudo de novo, para estudar, para rever as nossas ações, nossos comportamentos. Vamos pegar um livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, editora FEB, psicografia de Francisco Cândido Xavier, espírito André Luiz. André Luiz estava num cemitério e viu uma senhora de uns 30 anos sentada, chorando muito, sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher, desencarnada, aparentando 36 anos, aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. E ele perguntou: que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? O Senhor chama-me irmã? Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Para ela, estar ali no cemitério era um pesadelo. Ela estava ainda ligada ao corpo e se apavorando com o corpo apodrecendo dentro do túmulo. Vamos ver o que eles falam dessa nossa irmã. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Essa é a função do Espiritismo, chamar a atenção de nós todos, enquanto é tempo. Mas não é para ficar indo, pegando vídeos e não estudar, é para estudar, é para fazer uma programação de 1 a 3 horas por dia, estudando as leis, e 21 horas de prática, de exercício, de reformas, se reformando intimamente, para, quando chegar nas horas que virão, com certeza, estarmos melhor preparados. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Só queria festas, só queria ir aos congressos, mostrar fotografias no WhatsApp, no Facebook. Olha como é que nós estamos, do lado desse médium famoso que não nos ensinou nada. Isso eles não têm coragem de falar. E eu,
que não estou estudando todo dia e me reformando. Completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral. Sem qualquer preparo de ordem moral. Você não vê ninguém falar em reforma moral, nem mostrar os caminhos da reforma moral. Só se reforma estudando de 1 a 3 horas por dia, matriculando-se na Universidade da Alma, transformando a sua mesa em mesa de estudos. E a cada dia, fazendo uma revisão se está melhorando ou se não está. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral. Contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Eu vou parar por aqui, porque é muito grande, mas o que eu queria mostrar era o despreparo de ordem moral. Era a falta, a ausência da reforma íntima. Queridos amigos, estamos aqui procurando estudar. E, na verdade, nós estamos querendo mostrar a vocês que fora do estudo não há salvação. Os espíritas que não gostam de estudar falam fora do estudo, fora da caridade não há salvação. Tá certo. Mas depois que você estuda e se prepara para fazer a caridade. As trevas adoram falar isso. Hoje você falar em estudo dá dor de barriga. Eu conheço senhoras dirigentes de centro espíritas que dá dor de barriga você falar em estudo. Vamos terminar com esse livro fabuloso de Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel. Se vocês quiserem examinar esse quadro aqui atrás, é só ampliar com o dedo a tela e vocês vão ver os livros que nós temos que estudar. As obras básicas, Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E mais 150 livros que têm que ser lidos. São livros seguros que estão aqui embaixo. Aqui está o roteiro de estudo. Vamos terminar. E Emmanuel completa. O céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. O inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Essa rebeldia que nós estamos vendo hoje. Não queremos estudar, mas queremos ser secretários, presidentes, fazer palestra. Queremos fazer tudo sem estudo, sem a reforma íntima. Como será a vida do espírito após a morte? Para onde iremos e como iremos? Vocês viram aqui a nossa situação da nossa irmã. Está aqui. É para isso que serve o espiritismo experimental. Para trazer para nós o que passamos, o que elas passam depois da morte. E a importância da próxima encarnação. E a importância de aproveitar esta, preparando o futuro melhor. O que nos estará reservado? O que faremos lá? E o que de nós será feito? Haverá céu ou inferno? Era isso que nós queríamos fechar nesse terceiro texto sobre a reencarnação. A doutrina espírita preconiza como realidade espiritual depois da morte regiões de sofrimento transitório, criadas pelas mentes culpadas que não estudaram, não se reformaram, perderam um tempo danado, cuja duração estará na razão inversa do esforço do culpado para readaptar-se ao bem. Tudo estará condicionado à nossa reforma. Queridos amigos, estou terminando o terceiro vídeo sobre a reencarnação, sobre a morte, sobre a desencarnação, sobre a morte e sobre a importância de estudar um roteiro seguro para a nossa iluminação, para o nosso autoburilamento, feito por nós,
com responsabilidade nossa. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.